magnífico professor Dr. Carlos Musso, demais autoridades citadas anteriormente, senhores pais, demais convidados, estimados colegas, boa noite. Em meio a tantas palavras que ainda temos a dizer, não poderíamos esquecer de agradecer a confiança depositada em nós, para sermos os oradores nesta noite tão importante e especial. Não podemos iniciar tal discurso sem antes agradecer àqueles que são os verdadeiros responsáveis pela nossa conquista, nossos pais e familiares. Sabemos que vocês não mediram esforços para que chegássemos até aqui. O nosso obrigado significa pouco, perto do tanto que fizeram por nós. Há muitos anos, logo ao iniciarmos a vida estudantil, já nos deparávamos com a pergunta: o que vai ser quando crescer? Era sempre pauta dos primeiros dias de aula do ensino fundamental e daquela tia que não víamos há anos. As respostas eram sempre surpreendentes. Tinha astronauta, modelo, piloto, fora quando respondia que queriam ser o Batman ou o Super-Homem. Os anos se passaram e por um piscar de olhos estávamos no ensino médio. Apesar da pouca idade, tínhamos em mãos uma grande responsabilidade: escolher nossa profissão para enfrentar e prestar o tão temido vestibular. Para alguns, a jornada foi menos duradoura. Para outros, muitos foram os anos de estudo e dedicação para conseguir, de fato, iniciar a faculdade. Quando achávamos que o mais difícil era passar no vestibular, não nos passava pela mente que grandes obstáculos ainda estavam por vir. Iniciava-se um período de renúncias, inseguranças, incertezas e dificuldades. Quem se recorda do primeiro ano? Entramos como a terceira turma, um curso ainda estava bem no início e não haviam turmas formadas. Foi então que chegamos no primeiro dia de aula e nos deparamos com várias salas de tutoria. E muitos pensaram: que é isso? O que eu estou fazendo aqui? Que loucura! Fomos remanejados para cada uma dessas salas e tivemos o primeiro caso clínico com o tema: o que é o PBL. Ficamos mais apreensivos ainda. Nós que éramos tão acostumados com o método de ensino tradicional, estávamos diante de algo completamente diferente. Muitas foram as dificuldades de adaptação. Alguns conseguiram rápido, já outros pensaram em desistir, por não conseguir se adaptar. Mas mesmo diante disso, seguiram firmes e fortes. Durante essa fase, sofríamos com 7 passos da tutoria, imensas epícrises em folhas de flipchart, aulas de estatística em seus Q quadrado, média, mediana e moda. Nas aulas de habilidade de comunicação, aprendemos a famosa relação médico-paciente. Não ver o corpo como uma máquina e fazer fichamento. Nossos clubes de revista, até então, sempre caíam nas provas, mas com auxílio do dicionário e código de ética, que desde então foi extinto. Quem se recorda dos dias de PSEC? Como reclamávamos! Chegávamos na unidade de saúde com a expectativa de atender nosso primeiro paciente, mas não era bem assim. O tema do dia era o quê? Conhecer a comunidade. Na reunião seguinte, a expectativa era a mesma. E lá vinha mapa inteligente. Eram relatórios semanais, mas não víamos problema, pois não tinha prova, até que fomos surpreendidos com nossa primeira avaliação de PSEC. E o portfólio? Tinha que ser apresentado todo o período para ganharmos alguns pontinhos que com certeza faziam diferença no final. Como esquecer das visitas domiciliares também? Sempre tinha uma família que preparava um lanche para nos receber com carinho. Professor Marcelo com certeza se recorda bem desta fase, em que toda semana era uma reclamação, não é mesmo? Lembraremos sempre com carinho dos tantos momentos compartilhados. Nas primeiras aulas de HC, logo que aprendemos antropometria, lavagem de mãos e calçar luva, a gente se sentia o máximo. Nos achávamos médicos colocando tudo em prática, até que os períodos foram passando e o desespero aumentando. Impossível esquecer do tão temido 8º período, em que aprendemos a ressuscitação cardiopulmonar, tratamento de choques e abordagem primária ao trauma. Quando pensávamos que tudo estava difícil, sempre tinha uma forma de ficar pior, né, professora Norma? Nas provas de cenário, surgiam atores para embaralhar mais ainda nossos casos clínicos. Olha que período suado.
Depois que passamos por ele e atingimos nossa aprovação, foi sem dúvida uma das melhores sensações de nossas vidas. As aulas e provas de laboratório integrado eram sempre motivos de preocupação. As lâminas de anatomia patológica do professor Robson pareciam quadros abstratos. As sequências de perguntas do professor Carlos Musso eram de arrepiar. E ainda a professora Maria Carmen nunca deixava passar as pendências da semana anterior. Adorávamos quando o professor Valber nos levava para os laboratórios de fisiologia e nos ensinava a fazer eletrocardiograma e a mexer com os camundongos. Difícil não se lembrar de quando iniciamos as apresentações clínicas e ter que saber medicamentos e doses. Com certeza o quarto ano ficará marcado em nossa memória. Quantos pacientes morreram em nossos casos clínicos nessa época? E quantos também conseguimos salvar? O livro de emergências clínicas passou a ser nosso livro de cabeceira. Muitos foram os obstáculos vencidos nessa fase e o pensamento que nos movia era entrar para o internato. Chegamos então ao famoso internato. Foram muitas noites sem dormir, muitos plantões noturnos na Promadre, viagens ao EAC, muitos finais de semana de plantão no IMABA, atendimentos nas unidades de saúde, acompanhamento na ortopedia e na cirurgia, sem contar os internatos rurais, em que dividíamos a mesma casa e aprendemos a conviver com algumas nossas diferenças. Tivemos que conciliar, muitas vezes, estudos para as provas de residência e os tantos plantões. Parecia algo impossível de ser alcançado. Muitas amizades foram fortalecidas, muitos amores iniciados, e o nosso internato pode não ter sido perfeito, erros são comuns, mas com certeza deixará muita saudade. Ao longo de toda a nossa trajetória, pudemos perceber as qualidades e características de cada um. Tivemos o privilégio de conviver com algumas lindas vozes ao cantar, com dançarinos, atores que, por sinal, davam um show nas interpretações psicóticas. Espontaneidade e palavras engraçadas da maioria dos colegas nos levavam a gargalhar nas conferências. Não posso deixar de citar a capacidade intelectual de alguns para realizar prova e resolução de casos clínicos. Uns quietos, outros mais agitados, alguns vaidosos e, por fim, alguns atletas que nos presenteavam com um vice-campeonato nos jogos interclasses. Seria injusto se não mencionasse o espírito festivo que marca o perfil de nossa turma. Preciso recordá-los da confusão que fizemos durante o Amigo Choco e homenagem aos nossos queridos professores. Tivemos inúmeros momentos no Le Point, Cappuccino, Cervejaria do William, Faculdade da Cana, churrascos de contagem regressiva, festa pré-internato e os inúmeros piquenus. Festejamos muito e com razão. Muitas conquistas foram alcançadas, como eliminar e a colação de grau antecipada. Vibramos e torcemos um pelo outro, cada um com seu jeito particular, fez com que esses 6 anos fossem mais leves e menos difíceis de serem encarados, e assim formamos a nossa grande família da terceira turma. Que felicidade estarmos juntos aqui hoje celebrando a nossa vitória. A partir de hoje, assumiremos uma profissão honrosa e abençoada. Seremos médicos. Em um momento tão lindo como este, é difícil muitas vezes encontrarmos palavras capazes de descrever tamanha felicidade e realização. A voz fica embargada e as palavras passam a ser quase nada diante da imensidão que isso representa para cada um de nós. Olhar para cada rosto aqui presente nos faz relembrar os tantos momentos de convívio e as particularidades de cada um. Alguns com choros contido, outros com um sorriso estampado no rosto, outros chorando a ponto de soluçar. São essas particularidades que fizeram de nós uma verdadeira família, que sem querer ou pelo destino foi formada. Família esta que seguiu fiel e cúmplice desde a época dos guias do tutor. E claro, com vários momentos de desentendimento, discussões, mas também de conversas e reconciliações. Muitos deixaram seus lares, cidades, estados, entes e amores em prol da formação médica, restando em vários momentos apenas o apoio mútuo. Agora parece que somos uma única pessoa, com o mesmo sentimento sendo compartilhado e a mesma certeza no coração, de que alcançamos o nosso sonho. Aquele sonho que antes parecia tão distante, hoje se torna nossa realidade. Estamos aqui na frente, não como Rony e Bruna, mas como se fôssemos os 52 formandos que aqui estão. Tentaremos fazer da nossa voz a voz de cada um de nossos colegas,
De modo que vocês, amados amigos, não estranhem se em determinados momentos reconhecerem naquilo que será dito trechos das suas próprias mensagens individuais, aula da saudade ou frases gravadas na memória durante esses 6 lindos anos de convívio. Vocês, meus amigos, agora são médicos. Olhem neste momento para o pai de vocês, pai e a mãe de vocês. Percebam a emoção que é para eles vê-los aqui, neste momento tão único. Vocês são capazes de sentir? Agora peguem esta emoção e leve-a com cada um de vocês nos tantos obstáculos que enfrentarão ao longo de toda a jornada de trabalho que terão. Lembrem-se ainda daqueles que estão ausentes em corpo, mas presentes em coração. Com certeza, eles estão vibrando e torcendo por nós junto a Deus. Lembre-se de nossos mestres, pois só quem acredita no ser humano é capaz de compartilhar sua ciência e sua arte. A eles, agradecemos por todos os ensinamentos, em especial a nossa amada professora Kátia Vale, que nos deixa uma imensa saudade. Lembrem-se daqueles funcionários que em todos esses anos conviveram conosco e nos deram grandes lições de vida, em especial nosso querido Cássio, aqui hoje homenageado, que nunca se negou em nos auxiliar quando surgiu algum problema, sempre com bom humor e simpatia. Lembre-se das 52.560 horas de curso, de cada paciente, de cada história, seja engraçada ou triste, de cada sorriso de criança ou de uma mãe aflita. Lembre-se mesmo daqueles que chutaram a porta ou as bateram com força. Eles servirão de aprendizado para a nossa caminhada. Por fim, lembre-se dos momentos em que rimos, que choramos, que aprendemos um com o outro, e principalmente com a história de vida de cada um. Lembre-se que por mais que estejamos distantes uns dos outros, a nossa amizade ficará sempre guardada. Jamais se esqueçam das lições e ensinamentos. Nunca percam a humildade frente às dificuldades e incertezas. Questionem, confiem, persistam, vençam. Como diria Chico Xavier, quando você não se detém na lembrança dos momentos difíceis, mas na alegria de haver atravessado mais essa prova em sua vida. Quando sair de um longo tratamento de saúde, não pense no sofrimento que foi necessário enfrentar, mas na bênção de Deus que permitiu a cura. Leve na sua memória para o resto das vidas as coisas boas que surgiram nas dificuldades. Elas serão uma prova de sua capacidade e lhe darão confiança diante de qualquer obstáculo. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Há 2 tipos de sabedoria, a inferior e a superior. A sabedoria inferior é dada pelo quanto uma pessoa sabe, e a superior é dada pelo quanto ela tem consciência de que não sabe. Tenha a sabedoria superior, seja um eterno aprendiz na escola da vida. A sabedoria superior tolera, a inferior julga. A superior alivia, a inferior culpa. A superior perdoa, a inferior condena. Tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar. Nós, em nome dos formandos da turma, doutora Norma Sueli de Oliveira, agradecemos a presença de todos nessa solenidade e desejamos que possam levar em seus corações a felicidade que hoje se expande de nós. Uma boa noite e uma vida repleta de alegrias e vitória para todos nós. Muito obrigado.